1 Coríntios 6, de 1 a 8, diz assim: Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa perante para ser julgada pelos ímpios em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desse mundo, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas, ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiça e prejuízo, e isso contra irmãos. Imaginem só, irmãos, que você planeja uma viagem, e eu fiquei sabendo que uma viagem muito comum em nossos dias, aliás, que está se tornando comum e objeto do desejo de muita gente, é escalar o pico do Everest. Sabiam disso? Que tem muita gente se aventurando a escalar o pico do Everest. Ele tem vários caminhos, né? Aqueles mais chegados ao alpinismo optam pelos caminhos mais difíceis, mas me parece que tem lá uma das faces do Everest que é destinada a um público comum como eu e você, escalarmos, mas mesmo assim é um caminho muito perigoso. O que eu vou ler agora é uma notícia que saiu na Folha de São Paulo essa semana, chamada A Ética do Everest. E a notícia é mais ou menos o seguinte: você vai para essa viagem e você vai investir no mínimo do mínimo R$10.000. Você vai se planejar durante pelo menos uns 6 meses a 1 ano para você poder fazer essa escalada. E eis que quando você está escalando o Everest, no meio do caminho, algumas centenas de metros antes de chegar no topo, você dá com uma pessoa, ou às vezes 2 ou 3, que está quase morrendo de hipotermia. O que você faria? Você continuaria escalando o Everest, a qual você se dedicou, talvez se planejou por mais de 6 meses, 1 ano talvez, ou você voltaria, abandonaria aquele que talvez fosse o sonho da sua vida e salvaria aquela pessoa que está ali à beira da morte. Então, é disso que trata. Eu vou ler aqui, é bem curto. Os irmãos me tolerem aqui, por favor. Escrito por John Haley, jornalista do Guardian, e foi retratado na Folha de São Paulo dessa semana. Desde o primeiro registro de mortes no Everest, em 1922, 233 pessoas perderam a vida tentando alcançar o pico mais alto do mundo. Com a maior experiência dos organizadores de expedições e o desenvolvimento dos equipamentos, a taxa de fatalidade diminuiu. O aumento de números de pessoas escalando o Everest, porém, significa que 70 mortes ocorreram desde o ano 2000, inclusive 10 só no ano de 2012. A situação mais mortal ocorre quando um grande número de escaladores decide tirar vantagem do clima favorável e tentar subir o pico de uma vez. Isso pode levar a congestionamentos de 2 horas ou mais, especialmente no lado sul, o lado mais popular do Pico Everest. Foi o que aconteceu quando Leanna Shuttleworth, de 19 anos, e seu pai Mark começaram a subir o Everest nesse mês. Cerca de 200 outras pessoas tiveram a mesma ideia. 6 delas perderam a vida. Havia corpos presos nas linhas fixas e tivemos que contorná-los, relatou Shuttleworth. Um casal ainda estava vivo. Ela descreve um encontro com um homem que pensou estar morto. Enquanto passávamos, ele levantou o braço e nos olhou, disse. Ele não sabia que tinha alguém ali, ele estava quase morto. E estava morto quando nós descemos. O guia que os acompanhava conseguiu salvar uma das pessoas ainda vivas que eles encontraram.
O debate sobre a ética no Everest recrudesceu desde 2006, quando cerca de 40 alpinistas passaram por um britânico morrendo sem parar. Uma semana depois, um montanhista norte-americano e sua equipe desistiram da escalada para coordenar o resgate de um australiano abandonado, e ele sobreviveu. No final de semana da escalada de Shuttleworth, um alpinista israelense, Nadav Ben Yehuda, carregou uma mulher em suas costas por 8 horas até um local seguro. Então, os Shuttleworth deveriam ter parado e tentado ajudar? Não há orientação formal para os alpinistas e não sabemos o risco que isso poderia ter trazido às suas próprias vidas. Mas pode ser correto, nas palavras dos líderes montanhistas Chris e Simon Holloway, que os alpinistas sigam até o topo enquanto há gente morrendo atrás deles? Pode ser correto? Ben Yehuda, um ex-soldado, descreveu sua decisão de parar como automática. Para outros, claramente não é. Em uma época em que subir o Everest virou uma forma de turismo radical aberta para qualquer um, com pelo menos $10 mil, a vida humana vale menos que realizar uma ambição pessoal? Uma pergunta extremamente intrigante, não é? Imagina que você está subindo o Everest e tem lá uma pessoa, esse pai e filha, como narrou aqui a reportagem, subiram um homem moribundo, quando voltaram já era um homem morto. O que você faria se estivesse no lugar dele? Talvez você pense assim, o automático, eu vou parar para ajudar. E eu me pergunto, será mesmo que você pararia para ajudar? O quanto nós estamos dispostos a nos sacrificar pela vida de alguém? O quanto nós estamos dispostos a abandonar os projetos pessoais e a nossa própria vida particular para colocar o outro como sendo o centro das nossas ações? Você pode pensar que isso é alguma coisa forte demais, mas é exatamente isso que o texto que nós acabamos de ler fala, a respeito do quanto você, confessando a fé cristã e sendo alguém salvo por Cristo Jesus, tem colocado a sua ambição pessoal, as suas necessidades como centro, convivendo na igreja e se chamando por um dos membros dela. Como isso vai funcionar? Uma coisa que eu percebo ser muito claro, irmãos, é que muitas vezes, quiçá a maioria das vezes, que nós dizemos que fazemos alguma coisa pelo simples fato de queremos que a justiça prevaleça, a maioria dessas vezes, ouso dizer, não é fruto do desejo da justiça prevalecer, mas é fruto da nossa própria ganância pessoal, do nosso próprio egoísmo pessoal. A igreja de Corinto passava por um problema muito sério, e o contexto deles aqui é muito relevante. Eles se achavam muito espirituais, se achavam donos dos dons espirituais, mas quando via na prática como isso se revelava na relação mútua deles, isso era colocado completamente por terra. Se você for lá, desde o capítulo 1, gente que achava que havia uma forma de conhecimento que escondida para alguns, que poderia salvar, e por causa disso se achava nata espiritual, prossegue no capítulo 2, no capítulo 3 tinha gente que dizia que um era de Paulo, não, para mim o pastor Paulo é melhor, para mim o pastor Apolo dá de 10 no pastor Paulo, não, para mim o único pastor é Jesus. Esses todos que se colocavam dessa forma, da mesma maneira mostravam não a sua espiritualidade, mas a falta dela, porque o amor não era revelado nessa comunhão da igreja. Agora, no capítulo 5, era o desrespeito entre as pessoas ao se tratar da relação sexual e muita imoralidade. E adentrando nesse assunto, o capítulo 6 trata de irmão que acionava o outro irmão na justiça comum para ter os seus direitos assegurados. Quantas vezes, irmãos, nós realmente clamamos por justiça, mas o que o nosso coração realmente quer é a vingança ou a ganância como sendo o seu objetivo maior. Quando, por exemplo, alguém
interdita uma avenida porque uma criança foi atropelada, ou alguém para uma estrada porque um adulto foi atropelado, desrespeitaram as leis, e você vê aquele monte de gente na televisão, numa reportagem, nós queremos justiça, justiça. Será que é justiça mesmo? Ou será que o que move é o sentimento de vingança? A Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto, de Jeremias, e mais o rei Davi confirma que há pecados, intenções no nosso coração que nós não temos condição de discernirmos por nós mesmos. No Salmo 19, Davi deixa muito claro o seguinte: quem é que pode discernir os próprios erros? E então a importância da palavra, e sermos bombardeados constantemente por essa palavra, porque ela pode sim, em nosso coração, despertar essa responsabilidade em relação aos nossos próprios pecados, nos dar uma visão melhor. Será que o que eu estou fazendo é movido de fato por um Espírito Santo? Ou será que é movido pelo um espírito carnal, um espírito que deseja tão somente o cumprimento da sua vontade acima da vontade dos outros? Será que quando eles acionavam o irmão na justiça e se atreviam a isso, diz o apóstolo Paulo aqui, era por desejo de justiça ou era por amor ao dinheiro? Paulo, escrevendo a Timóteo, deixa isso claro, não é? Que o amor ao dinheiro é a origem de todos os males. Olha que interessante. O amor ao dinheiro é a origem de todos os males. Ou então, o desejo da vingança. É muito importante, irmãos, que a gente tenha condição de discernir isso. Quando Jesus resumiu a lei, aliás, eu queria até aqui fazer um parêntese e parabenizar a escolha dos cânticos hoje para o culto, né? Está assim, não podia estar mais de acordo com a mensagem, está um resumo da mensagem. Jesus resumiu os 10 mandamentos no amor ao próximo e o amor a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E Tiago, conforme escreveu na sua epístola, ele nos ensina a amar a todos, sem acepção de pessoas, o rico ou o pobre, da mesma maneira. Não há ninguém que não deva ser amado por nós. A Bíblia nos manda amar o inimigo, nos manda amar o próximo, o cônjuge, os filhos. Não há ninguém que não se enquadre numa dessas características. Por isso, irmãos, é uma coisa do outro mundo pensar. E por isso o apóstolo Paulo mostra a sua indignação. Atrevem-se, diz a revista atualizada, alguns se atrevem tendo negócio com o outro, a usar a justiça comum contra essa pessoa. Esse outro, não importa quem seja, como eu disse, se o amor deve ser mostrado indiscriminadamente, não importa quem seja, tome cuidado com as suas intenções. Para que os irmãos não mal interpretem, percebam que a mensagem do boletim é uma fala de um estudioso chamado Simon Kistemaker, dizendo o seguinte: é lícito um cristão entrar na justiça contra alguém? E ele vai dizer que sim, mas que o que nós mais devemos ter em conta são as intenções do nosso coração, o que nós planejamos com isso, o que nós queremos com isso. Será que é lícito eu ter o meu direito assegurado, mas causar uma destruição à minha volta? Seria possível aos coríntios agora, aos habitantes aqui, os membros daquela igreja para a qual Paulo escreve, seria possível ele acionar um outro irmão na justiça sem quebrar o mandamento, a lei do amor? O que você acha? É possível você demonstrar essa atitude para com alguém que comunga da mesma fé com você, sem quebrar a lei do amor? É possível que você chegue para o seu irmão e diga o seguinte: olha, meu irmão, eu amo você em Jesus Cristo, por isso já perdoei sua ofensa em meu coração, mas mesmo assim eu vou entrar na justiça para requerer uma compensação em dinheiro. Faz sentido isso? Faz sentido isso? Não faz justiça. É um atrevimento, é um sentimento de arrogância, de audácia. É como se Paulo dissesse o seguinte:
como alguém que se diz crente pode ter coragem de agir dessa forma. E a maneira como ele se reporta aqui é: olha, vocês não estão aproveitando tudo que a igreja pode fornecer para vocês. Vocês estão desprezando, em última análise, aquilo que os próprios irmãos poderiam fazer por vocês. Essa é uma repulsa. No versículo 1 e no versículo 6 ele diz isso. Vocês apresentam a causa aos ímpios em vez de levá-la aos santos. Versículo 6 ele vai dizer assim: o irmão vai ao tribunal contra outro irmão, ao invés de, no versículo anterior disse, aproveitar alguém que seja minimamente sábio, que possa julgar entre você e o seu irmão. Paulo diz que isso é um sentimento de grande vergonha. E eu fico me perguntando, irmãos, por que as pessoas com dificuldade de relacionamento não pedem ajuda? Por quê? E aqui eu digo de todas as instâncias. Por que você, marido, não tem a coragem, a hombridade de procurar ajuda quando você e sua esposa estão com dificuldades de relacionamento dentro de casa? Quando você percebe que no seu coração você começa a desistir do seu casamento, por que você não procura ajuda? A indignação de Paulo é contra você também. Se você tem dificuldade, quando o Guilherme falou aqui, olha para alguém quando você cantar, meu irmão, de coração, posso ver Jesus em você, e eu fico pensando, será que há alguém que você evitou olhar? Por que você evitou olhar? Por que você não consegue ter comunhão com todas as pessoas, ou sentir um amor vindo da parte de Deus em relação a essa pessoa? Você precisa procurar ajuda. Talvez hajam aqui não marido e mulher, mas parentes que têm dificuldades de relacionamento, primos, cunhados, tios. Você precisa procurar ajuda. Não permita que esse problema no seu coração se agrave e se transforme num câncer em relação à sua vida cristã. Às vezes, irmãos, a questão não é de julgar. E aqui quando Paulo usa a palavra julgar entre vocês, procurar alguém de fora para que possa julgar entre vocês, não é para simplesmente dizer, olha, esse está certo, aquele está errado, você vai para o inferno e você vai para o céu. Não é isso, mas é a simples maneira de intermediar uma conversa. Há sim, irmãos, momentos em que um relacionamento está a tal ponto desgastado que é necessário uma terceira pessoa junto para equilibrar uma conversa. É sim arrogância, é sim uma forma de você desprezar o benefício que a igreja pode te dar. Igreja real, o corpo de Cristo, um irmão sábio que poderia ser usado como um pacificador nesse momento. E é isso que Jesus Cristo diz no Sermão do Monte: bem-aventurados pacificadores. Nós precisamos ser acionados. Eu já disse isso várias vezes, Irmãos, não tem alguma coisa que me deixa mais triste quando alguém diz assim: olha, pastor, estava passando por um problema absurdo, mas eu não queria incomodá-lo, então eu não falei. Eu não queria incomodar o diácono, por isso eu não necessitei, não pedi por assistência. Eu não queria incomodar um presbítero e não pedi uma visita. Não pode haver isso em nosso meio, irmãos. Não pode haver isso. É necessário que vivamos em união. E essa união, para ela se concretizar, eu preciso dar de mim sacrificialmente. E eu tenho que permitir que outros se sacrifiquem por mim. As duas coisas são egoístas. Se eu não quiser me sacrificar pelo outro, ou se eu não permitir que o outro sacrifique por mim, as duas coisas são egoístas. A relação cristã é uma relação de família. A relação de igreja precisa ser uma relação familiar. E eu preciso, nessa relação, entender as duas mãos. Uma que vai, outra que vem. Uma que dá e a outra que recebe. Para isso, Deus nos deu dons espirituais, para que pudéssemos servir uns aos outros com toda a nossa vida. Há um caso interessante que eu testemunhei.
uma igreja de um pastor amigo meu, isso já aconteceu há alguns anos. 2 advogados tinham um escritório e eles trabalhavam juntos e tinham os seus clientes em comum. O problema foi que, em um determinado momento, eles resolveram cada um ter o seu próprio escritório. E eles tiveram um grande problema ali para poder separar esse escritório e dizer para quem iria qual cliente. Como ia acontecer a partilha? Porque um pagava mais do aluguel do que o outro, porque um era mais conhecido que o outro, um trouxe mais clientes do que o outro resolveu mais casos do que o outro. E era assim e agora. Como vai ficar a partilha do escritório? Chegou um dado momento em que os dois, em comum acordo, os dois eram irmãos na fé, procuraram o conselho da igreja. E pediram ao conselho da igreja o seguinte: vocês podem nos ouvir? Vocês poderiam ouvir o nosso caso? E vocês poderiam nos ajudar a chegar a uma conclusão sobre como deve ser feito a partilha, aqui essa nossa separação de escritório? Então cada um contou a sua versão, houve réplica, tréplica, e depois de algumas reuniões, o conselho deu uma sugestão sobre como eles deveriam proceder. E aí, talvez cada um não tenha ganhado o quanto gostaria, mas com certeza ganharam mais do que foram buscar: a paz entre eles, o amor entre eles, de maneira que eles não vieram nem a se sentir prejudicados na sua relação com Deus e nem trouxeram esse prejuízo para dentro da igreja. Perceberam a diferença? Irmãos, a última coisa que eu quero aqui é que vocês achem que o conselho ou que o pastor deve se intrometer na vida de vocês. A questão não é essa. A questão é: procure ajuda de gente sábia e comunhão com Deus. Pode ser o pastor, pode ser o presbítero, o diácono, pode ser um amigo cristão que você tenha. Diz a Bíblia que na multidão dos conselhos há sabedoria. E para isso que serve o corpo de Cristo, para poder te ajudar numa hora como essa. Conte com os seus irmãos. Gente sábia, é bom dizer isso. Eu sei que a definição de sábio nem sempre é muito fácil, mas pelo menos lutem contra o desejo do seu coração de você procurar alguém que você sabe o que vai ser dito. Ou seja, você vai procurar o que você quer ouvir. Então você vai naquela pessoa porque você sabe que ela vai ficar do teu lado, você sabe que ela vai te apoiar, vai ser contra o outro. Não é disso que eu estou falando, não. É gente imparcial, gente sábia. Como Paulo disse aqui, não há alguém que poderia ter essa sabedoria e poder imparcialmente decidir entre vocês dois, sem que vocês precisassem buscar um exemplo de fora, uma ajuda dos ímpios. A união, meus irmãos, que existe na igreja de Cristo deveria torná-la, então, um fórum suficiente onde os irmãos viessem a resolver os seus problemas. E Paulo está aqui dizendo no versículo 4 que as instâncias da justiça comum não têm nenhuma aceitação na igreja. Olha como ele é enfático aqui no versículo 4. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Sabe por quê? Pensem na nossa justiça comum. Pensem. Está em tramitação no governo, no Congresso, a lei da palmada, que proíbe os pais de castigos físicos, a disciplinar os seus filhos com castigos físicos. O STF acabou de aprovar a união civil entre pessoas do mesmo sexo. E agora, o Legislativo está mudando, ou planejando mudar a Constituição para ficar de acordo com a decisão do STF. E esses casais homossexuais, ou melhor, essas pessoas homossexuais que vivem juntas, porque não são casais, eles já têm direitos, inclusive, à adoção. É isso que é a nossa justiça. Você vai submeter a sua vida a essa justiça. Vai procurar neles o conselho. Diz o apóstolo Pedro, representando o colégio apostólico, disse ele ao Sinédrio: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, a palavra e a igreja, ela serve mais
te ajuda mais do que a justiça comum. E se tratando de disputa entre irmãos, você deveria confiar nela. Paulo fala aqui que os cristãos são tão importantes nesse processo de se ajudar mutuamente na resolução de conflitos, que ele chega a dizer que nós haveremos de julgar o mundo e também julgar os próprios anjos. A Bíblia não fala muito a respeito disso, quando isso se dará, com certeza não é agora, mas na consumação dos séculos. Nós só temos essa passagem que diz isso, mas o que ele quer dizer é: Deus nos deu essa capacidade e também essa possibilidade. Mais uma coisa, irmãos, a primeira que dissemos é cuidado. Cuidado para que nas suas intenções por justiça, elas não estejam travestindo um sentimento de ganância ou de vingança. Cuidado com o desprezo que você tem pela igreja quando você faz isso, porque você não usa os seus irmãos que você deveria usar numa hora de necessidade. Mais uma coisa, cuidado com a maneira como isso vai ficar diante dos ímpios, diante do mundo. Imagina só, você é daquela igreja que eles estão lá, o texto que o pastor Ediano leu, né? Ficam lá se devorando, se mutilando um ao outro. Você é dessa igreja? Paulo tem que escrever aos Gálatas justamente porque a igreja estava agindo de maneira muito agressiva, irmão contra irmão. Diante do mundo, então, diz o versículo 7, é uma completa derrota. Você tem que se sentir mal, derrotado, acabado, se você... Enfim, o problema aqui é usar a justiça comum, mas eu quero trazer isso para um universo mais micro. Eu quero trazer isso para qualquer problema de relacionamento que você tenha. Não só esses, talvez mais graves, mas para qualquer necessidade. Se existe um problema de relacionamento, isso vale para você também. Se você não resolveu, você como crente, meu irmão, tem que se sentir derrotado, acabado, humilhado, no mau sentido. Humilhado pelo próprio diabo e não por Deus. Se você tem problemas de relacionamento e você não os resolve. Estão entendendo? E aí a coisa é ao contrário, não é? Em vez da igreja mostrar o pecado no mundo, quando você vaza o seu problema para os outros, você mostra então que o mundo tem que interferir nos problemas da igreja. Já pensaram? Briga entre irmãos, outro dia eu ouvi falar, e aí tem que parar o carro de polícia na frente para separar os dois irmãozinhos que estão querendo lá, né, acabar um com o outro. Não tem sentido. O que é mais importante? É mais importante você derrotar o seu irmão? Se isso for mais importante, é você, como membro do corpo de Cristo, que vai estar derrotado. O mais importante é que a sua opinião prevaleça, que os seus direitos sejam... Você tome na mão os seus direitos. A igreja é que sairá derrotada. Nesse processo, então, irmãos, você vai mostrar o que é mais importante, o que tem mais valor para você. Paulo escreve dizendo aqui o seguinte no versículo 7. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota, e então ele faz duas perguntas. Por que não preferem sofrer a injustiça? A unidade da igreja, então, é mais importante do que o sofrimento pela injustiça. E a injustiça aqui, irmãos, tem a ver com fama, tem a ver com coisas que são ditas sobre você. O que você vai fazer diante disso? Jesus Cristo disse o seguinte: ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que tira a tua capa, deixa levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda, não entres em disputa, diz Jesus Cristo, ainda no Sermão do Monte.
A palavra de Deus, é verdade que ela nos autoriza a proteger o nosso patrimônio. Você olha lá para o Antigo Testamento, se você viesse a matar um bandido que estava te roubando na sua casa, você não, se isso fosse legítima defesa, defesa do seu patrimônio, você não sofreria por causa disso, a justiça não te condenaria por causa disso. Mas o problema é quando você ama mais o seu bem ou a sua honra do que o seu irmão. Isso é um problema sério. Onde é que está o teu coração? Certa vez Jesus apareceu diante dele um jovem rico. E Jesus queria mostrar na prática que ele não era tão bom quanto ele se achava. O que diz a lei? Jesus diz o que a lei está escrito na lei, e ele diz, olha, eu tenho obedecido isso desde que eu era pequeno. E Jesus Cristo mostra que não era verdade, dizendo o seguinte, então vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. Jesus mostrava então ali qual era a prioridade, e aquele jovem sai triste, porque era dono de muitas riquezas. A unidade então é mais importante do que o sofrimento pelo prejuízo. Se a unidade é mais importante que o sofrimento pela sua fama, por aquilo que dizem de você, é mais importante do que o prejuízo que você possa vir a levar. Não seria melhor ficar com o prejuízo? Não seria melhor sofrer o dano? Vamos pensar no exemplo do apóstolo Paulo. Se alguém te perguntasse assim, ou se você pudesse responder, o que você acha? Paulo ficou mais rico ou mais pobre depois que se converteu? O que você acha? Não tem nenhum lugar, nenhum versículo na Bíblia que diga explicitamente isso. Mas a gente vê muitos indícios, não é? Quando Paulo escreve aos Filipenses, por exemplo, quando ele diz que aprendeu a viver com fome, com escassez, em prisões, agora aos Coríntios ele escreve, já foi preso, passou por perigos, naufrágios, trabalhos e fadigas, sede, frio, nudez. Imagina só, Paulo está dizendo que passou por nudez. 2 Coríntios capítulo 11. Os indícios dizem que Paulo teve uma vida muito mais difícil depois da sua conversão. Ora, fazendo bicos para poder sustentar, ora, contando com a oferta de alguns irmãos, dependendo do lugar e da conveniência que o apóstolo tinha em relação à sua mensagem. A igreja, irmãos, é o reino de Deus visível nesse mundo caído. E esse reino de Deus, ele não tem preço. Nós deveríamos desejar a unidade do corpo de Cristo mais do que qualquer dano pessoal. Eu não estou dizendo que nós não devemos lutar pela verdade ou pela sanidade da palavra, que ela seja mais importante em nosso meio. Paulo nunca deixou de lutar por isso. Mas, por outro lado, ele sempre abria mão quando o problema era que vantagem ele levaria. Nunca levou vantagem. Mesmo quando ele não pecaria, como ele escreve aos Coríntios, ele poderia muito bem ter exigido o sustento daquela igreja, como pregador que era da palavra, mas ele diz, não quis ser pesado a ninguém. Paulo abria mão de tudo por conta da unidade da igreja, tudo que fosse para ele próprio, mas nunca abriu mão daquilo que era para Cristo ou para o Evangelho. Por isso, sendo a igreja a representação do reino de Deus, ela tem que ser vista como a pérola de grande valor ou o terreno com campo escondido. A igreja não são as paredes ou a instituição. A igreja são os seus irmãos. Isso é que é a igreja. A igreja é feita de pessoas redimidas no sangue de Cristo. Quando eu falo de igreja, é essa igreja que eu quero me referir. A igreja feita de pessoas. Por isso, talvez você não tenha uma demanda na justiça contra ninguém, mas no seu coração você está com problemas. E você está aí se enganando. Não consegue encarar pessoas, olhá-la nos olhos, talvez algumas pessoas, e você não acha que isso seja um problema. Simplesmente você está tentando se convencer de que você simplesmente tem melhores amigos. E aquelas pessoas, as quais você não consegue nem olhar nos olhos, ou quem sabe cumprimentar, elas não são seus melhores amigos. Não se engane. Deus não quer isso de vocês.
esse tipo de relacionamento transforma nossa igreja ou qualquer igreja em uma bomba relógio. Você precisa resolver todas as suas pendências com os seus irmãos. Se você então tem desavenças pendentes, tome então a decisão de consertá-las, ou pedindo perdão, ou aceitando o perdão, ou quem sabe pedindo ajuda de alguém sábio, como diz Paulo, para te ajudar nessa dificuldade que você tem. Não permita, nosso Deus não merece isso. Ele é o cabeça. Cristo que morreu por nós, como nós vamos celebrar daqui a alguns instantes, Ele que é o cabeça, não merece que partes do seu corpo estejam com câncer. Ele que morreu por nós, que deu a sua vida para que nós fôssemos santos, não merece que um pedaço do seu corpo fique lutando contra outro pedaço do nosso corpo. Analise as esferas dos seus relacionamentos. Veja como está a sua vida em casa, aqui na igreja ou no trabalho. Veja como estão as coisas e conserte para a honra e glória do nosso Deus. Amém.